Paz de Cristo, irmãos. Deus te abençoe e te dê a bênção e te guarde e ilumine os teus caminhos e te dê a paz, você e toda a sua família. Seja bem-vindo ao canal Plano de Betel para compartilhar conosco as grandezas do nosso Deus e compartilharmos as maravilhas do Senhor e da sua grande misericórdia para conosco e da sua palavra. Estamos meditando ainda no assunto do sábado e hoje nós vamos meditar no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Por quê? Porque a mentalidade dos transgressores é de que o sábado foi só para o povo do passado e que Jesus não ordenou que obedecesse o sábado. E que Jesus não obedecia o sábado, Jesus violava as leis, Jesus era transgressor da lei e Jesus corrompia as leis. E se Jesus não obedecia às leis, ele era corrupto contra a lei, né? É isso que os teólogos fazem. Então a gente vê isso por todas as igrejas pentecostais, neopentecostais, e também pelo catolicismo romano. Mas nós estamos esclarecendo que o sábado é realmente para ser obedecido, e as pessoas que não vão obedecer o sábado, eles vão perecer. Como todos os mandamentos, são 10. Mas o mais polêmico é o sábado. Por quê? Porque ele foi profetizado por Daniel que haveria de ser trocado, que mudariam as leis. Quem? Os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos guias, os falsos mestres, com a religião. E a religião mudou a guarda do sábado para o domingo, e vem aí os decretos, por exemplo, o decreto dominical, que está para ser instalado e aprovado por toda a terra. Então você saberá o que é um decreto dominical, se você não sabe ainda, falaremos sobre esse assunto. A realidade é uma só, a troca do sábado para o domingo, mas não tem jeito, por mais que eles tentam querer, por mais que eles tentem, por mais que eles queiram, por mais que eles coloquem a lei aqui e ali, ela nunca vai ser como a palavra de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus é a verdade que ilumina, que é luz e ilumina a mente sincera de cada um daqueles que querem ouvir a verdade e viver na verdade. Então, por mais que façam isso, a palavra de Deus vai estar sempre sendo esclarecida por mim aqui, por mais alguns outros que têm essa responsabilidade de dizer a verdade sobre o sábado, sobre o domingo, e que tem essa coragem, não tem medo do que possa acontecer, porque Jesus disse que aquele que me ama guarda a minha palavra e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, nós estamos esclarecendo o sábado, o dia de obediência, o dia de descanso. O sábado é o dia de descanso. E o domingo? O domingo, o falso descanso. Por que fizeram isso? Porque os judeus, os fariseus daquela época, usavam o sábado para comercializar, para ganhar dinheiro, para o faturamento. Porque sabia que no sábado era um dia de descanso, e para o comércio, descanso, para as pessoas é uma maravilha, um prato cheio, né? Quantos de nós não trabalhamos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, né? E aproveita o domingo, que diz que é o descanso, para ir comprar e vender, para ir comprar e fazer seus passeios, shoppings, e fazer as suas compras e negociar, tudo isso.
Então, os judeus tinham o sábado como isso, como um dia de comércio. E hoje, o sábado se tornou um dia de comércio, como o domingo, que se diz ser o dia do Senhor, inclusive por igrejas evangélicas, a maioria deles, como eu já falei, acho que 99%, né? Sobra eu, né? E alguns que dizem que domingo não é o dia do Senhor, no que diz respeito ao dia consagrado. Todo dia é dia do Senhor, são 7, todos os dias são dia do Senhor, né? Mas consagração foi o sábado, e ninguém muda isso, por mais que queiram, ninguém vai mudar isso, né? Então, sábado é o comércio estabelecido por toda a terra, e é isso que nós meditamos. Sábado não é para comercializar. Qual é a exigência de Deus no sábado? Não comprar, não vender, não comercializar, a fim de obter lucros. Essa é a exigência de Deus. Deus disse: eu descansei, descansem. É o que Deus cobra de todos nós. Mas as pessoas dizem e falam para mim: mas você está falando de uma coisa que não funciona, porque os judeus no sábado tem a igreja aí, né, que eles ensinam sobre o sábado, mas não pode acender uma vela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se a igreja faz isso, que eu acredito que não, e se os judeus fizeram isso, e se vocês querem fazer isso, é problema de vocês. Vocês fazem isso por responsabilidade de vocês mesmos, ou irresponsabilidade de vocês mesmos, porque Cristo não ensinou nada disso. O que Cristo ensinou e o que Deus pediu para os filhos de Israel: não comercialize no sábado, não trabalhe no sábado, descansem, não compre nem vende. Teu lucro já está garantido. É o que Cristo diz dizer, e é o que Cristo nos diz quando Ele diz para nós obedecermos no sábado a Sua palavra e obedecer o mandamento. Então, nós temos aí o comércio que predomina por toda a terra, em todas as áreas, em todos os sentidos. Antes de começar, eu quero que você se inscreva no canal, se você quiser, por favor, e deixe teus comentários para nos ajudar, que é muito importante. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 118. Vamos ver o que diz o salmista aqui. Salmo de número 118. A respeito do sábado. Nos diz a palavra de Deus, no versículo de número 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Render-te-ei graça, pois me ouviste e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. O Senhor salva-nos, o Senhor concede-nos prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vós bendizemos. Deus é o Senhor, e fez que a sua luz brilhasse sobre nós. A taia vítima da festa, com cordas às portas do altar.
Tu és o meu Deus, e eu te renderei graças. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Então nós temos aqui o salmista dizendo: bendito o nome do Senhor nosso Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Quem vem em nome do Senhor? Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo aqui: entraremos pelas portas, ou pela porta do Senhor. Essa é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Mas deixou o recado. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijamos nele. Qual foi o dia que o Senhor fez? Por ele damos graça, por ele exaltamos o Senhor, por ele glorificamos. Obedecendo o Senhor, Jesus vem, e Jesus vai vir para você. Veio a primeira vez, quer esperar a segunda? Renda em graça e obedeça a sua palavra. Guarde o seu mandamento, ou melhor, os seus mandamentos em primeiro lugar, e obedeça esse polêmico, ou melhor, esse dia que causa polêmica por causa dos rebeldes, que é o sábado. O dia que para nós seria o dia de nos alegrar no Senhor e pegar os 9 mandamentos e glorificar a Deus e hastear bandeira, dizendo: tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Porque o 4º dia é o dia do nosso descanso e nós estamos no descanso no sábado, e no sábado glorificando a Deus, festejando, porque Israel tinha 7 sábados dado por Deus. 7 sábados que Deus deu para Israel é 7 sábados de comemoração à vinda do Messias, festejando a sua vinda, a sua primeira vinda. Então, Israel naquele dia celebrava o Senhor, guardando todos os seus mandamentos, aqueles que obedeciam, porque os que não obedeciam seriam destruídos. Então, o sábado não é para comercializar, o sábado é para obedecer e descansar. Foi isso que o Senhor fez. O salmista está dizendo: este é o dia que o Senhor fez, o sábado. Todos os dias foram numerados, feitos pelo Senhor, mas o sábado, que é o dia consagrado a Ele, esse é o dia em que nós descansamos e glorificamos a Ele. Então, nós vemos o comércio tomou conta no meio da religião. Então, pegaram o sábado para comercializar e fizeram o domingo para comercializar. E os outros dias de feriado para comercializar. Como, por exemplo, tudo que Cristo fez, eles aproveitaram para comercializar em cima disso. Tudo que Cristo ordenou aqui na terra e fez aqui na terra, eles aproveitaram para comercializar. A cruz é um comércio. O ladrão da cruz é um comércio. Os milagres é um comércio. A multiplicação dos pães é um comércio. O sábado é um comércio. O suposto dia 25 de dezembro, como sendo o dia dele, é um comércio. Né? Chegando aí o Natal, essa semana já é Natal. Então nós temos aí as festividades, que tudo contradiz a realidade do Evangelho. Nada a ver com a verdade. Nada a ver com a verdade. Não tem nada a ver com a verdade. No que diz respeito ao nascimento de Jesus. Então as festas de Natal, como elas soam diante de Deus, como
realmente uma adoração a Deus ou um comércio pagão? Digo a Bíblia e não eu, diz a Bíblia e não eu, porque vou provar. E um comércio, dia de vender o porco. Quem nasceu hoje, quem nasceu 25 de dezembro, pelo que tem na tradição, é o porco, o pernil. O Filho de Deus é o Salvador do mundo. Então você tem as tradições religiosas que se comemora hoje, ou 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus, o dia de se vender e de se comercializar. Hoje é dia de se vender, 25 de dezembro é dia de se vender o porco, é dia de se vender o peru, é o dia do vinho, é o dia do panetone, né? É o dia em que as pessoas vai endividar, vai estourar seus cartões de créditos. Passei por isso. Não tem nada contra comer ou beber, quer fazer isso normal. Mas não declara isso como sendo o dia do Senhor, porque o dia do Senhor está aqui, sábado, dia do nascimento dele, ninguém sabe. Dia da sua morte, nós sabemos. O dia da sua ressurreição, nós sabemos. O dia que ele nasceu, nós não sabemos, como não sabemos o dia que ele vai voltar. É um mistério. Não sabemos, queridos. Não adianta você inventar e dizer que está certo, e a pastora dizer que pode fazer sua árvore de Natal, né? Você está comemorando a Baal, pastora. Cuidado que Zeus é o seu Deus. É isso mesmo. E não Jesus de Nazaré. Então tem aí aquelas festas hoje que eles têm, né, as comemorações, e canta aquela musiquinha, né? Bate os sinos, menino, sino de Belém, já nasceu Deus menino, né? Eu cantava isso para o nosso bem. Não é assim? É tradição religiosa, mas nada tem a ver com o nascimento do Filho de Deus. Por quê? Porque não há nenhum Deus menino, não existe um Deus menino na Bíblia. Não, mas Jesus, Deus não é Deus menino, não existe um Deus menino na Bíblia. Jesus nunca foi e nunca será um Deus menino, nunca foi. A Bíblia diz em João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, diz a Bíblia. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, o Verbo, Jesus, a palavra. E esse Jesus, ele nasce na figura de uma pessoa humana, na figura da pessoa humana. Ele nasce com a imagem da pessoa humana, ou com o corpo humano, e com a mesma imagem que ele fez o homem lá na terra. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele vem a esse mundo como um verbo. Então, o verbo é a palavra que foi profetizada pelo anjo Gabriel no ventre de Maria. De ti nasce um. Bem-aventurada és tu, agraciada. Maria, está lá em Lucas, está em Mateus, o anúncio do nascimento de Jesus. Salva, agraciada. Então, o anjo sauda ela com essa saudação e diz, darás à luz um filho e porás o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? E por essa declaração, eles dizem que Deus menino, mas não tem nada a ver. Deus, o Pai, concede a graça do Verbo se tornar carne, a profecia, a mesma que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então eles pegam esses versículos para confundir e dizer,
Deus menino. Deus nunca foi menino. Jesus, o Filho, tornou-se menino, tomou uma forma. Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos, participa da carne e do sangue, também ele, Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas. Então, ele participou das mesmas coisas. De que forma? Como homem. Não nasceu do ventre de Maria um Deus, nasceu ali um menino, uma criança, que foi através da palavra, através da profecia, a mesma que foi dada no Éden para nascer Adão. Por isso ele é chamado de segundo Adão. Então esse Jesus, que eles chamam Deus menino, ele nunca foi menino, ou melhor, quando ele se tornou homem, quando ele se tornou uma criança, não era nenhum. No que diz respeito à Trindade Santa, ele estava incluído. No que diz respeito ao Pai, ele estava unido. Ele disse: eu e o Pai somos um. Você conhece isso? No que diz respeito à união na Trindade, no Espírito. Mas no que diz respeito à carne, não, senhores. No que diz respeito à carne, ele era um homem. Ele era sujeito às mesmas paixões que todos nós. Então, a confusão deles chamarem Jesus de Deus menino, para comercializar o nome de Jesus e para fazer todos as suas tradições, os seus rituais, suas tradições, eles usam dessa forma. Deus menino, pobrezinho, nasceu em Belém. O meu Cristo, quando ele nasceu, ele não era tão pobre assim não, viu, gente? Porque no dia que ele nasce, os 3 reis magos vão lá visitar, e leva o que para ele? Um saco para pedir esmola? Uma sacola pedindo esmola? O que foi? O que ele levou lá? O que eles levaram lá para o Filho de Deus? Então, não tem isso. O fato de Maria ter ido para a manjedoura, porque não tinha lugar na estalagem, então ela foi para lá, nasceu ali, para dar o exemplo que o Filho de Deus vinha para os pobres e também para os ricos, para todos aqueles que se arrependessem, que não tinha com ele acepção de pessoas. Não tem diferença nenhuma no que diz respeito o verbo fazer carne, o Filho de Deus se tornar homem. Não tem diferença nenhuma no que diz respeito você ser a imagem e semelhança de Deus. Ele foi exatamente como nós, no que diz respeito à criação de Deus. Então, eles confundem e diz isso para comercializar o nome de Jesus. O que diz Filipenses 2, 14 e 15? Ou melhor, Filipenses 2, do 5 para frente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele é Deus, ele era Deus, estava na posição de Deus, como Deus, com o Pai e com o Espírito juntos, mas diz o apóstolo Paulo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, ou seja, deixou de ser Deus e fez o quê? Tomou a forma de servo. Essa ideia de Deus menino em Cristo Jesus não existe. Essa ideia de Deus menino não existe. Então, quando o Cristo passa por esse procedimento, que Maria recebe e aceita a profecia, se ela não aceitasse, outra pessoa, outra mulher ia aceitar. Então, quando ela recebe a profecia, que ela aceita a profecia, que o Espírito pega a palavra e gera o Filho de Deus no ventre de Maria, e que ele passa por essa porta, que é considerada como terra, porque Maria é terra, nós somos pó, nós somos terra. No capítulo 10, que ele diz de João: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim está passear. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. Eu entro pelas portas. Então ele entrou no mundo pelas portas, ou seja, tomou uma forma de homem
tomou uma forma de homem, nascendo na Virgem através da profecia. Deixou de ser Deus para ser homem por um tempo, por 30 e poucos anos. É evidente que a ligação espiritual de Deus com o seu Filho, com o Espírito, era muito normal, era comum, era inseparável. Só que ele tinha todas as oportunidades de pecar. Se bem que alguns pastores já dizem que ele fez isso, porque quem diz que Jesus violou as leis, diz que Jesus corrompeu, que Jesus não mandou cumprir o mandamento. É isso que ele está dizendo, que Jesus foi um corrupto. É pastor que tem coragem de dizer na maior cara de não sei o que Jesus ficava saliente para mulher, que Jesus tinha desejo por mulher, se incitava por causa de mulher. É um absurdo, irmão, um absurdo. Dá até nojo falar isso aqui, sabe? Mas a gente tem que falar, porque não pode deixar que falem isso do Filho de Deus e fica por isso mesmo. Na oração do Pai, quando Jesus ora, na oração dos seus apóstolos, quando ele intercede por eles, quando ele vai embora daqui deste mundo, lá em João 17, antes de ele sair daqui, ele disse para o Pai abençoar os seus apóstolos, e pedindo ao Pai que unisse os seus apóstolos, para que eles fossem unidos como o Pai com ele era unido. Ele disse: para que todos sejam um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós. Então, ele disse: enquanto estive no mundo, eu eduquei, eu ensinei, eu disciplinei, para que não se perdesse. Como se perdeu o filho da perdição, Judas Iscariotes, que se entregou ao diabo, à destruição. Então, ele orando para os seus discípulos, ao Pai, diz: para que todos sejam um. Então, unindo o Pai e o Filho nesta fé, assim também estava o Filho de Deus unido aos seus apóstolos, estará unido a todos aqueles que se arrependem, que se unem a Ele através da sua palavra e do arrependimento. Mas nunca pode dizer um Deus menino. Cristo não tomou, ou melhor, Cristo depois que nasce, já era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, como nós já declaramos em Hebreus. Como Paulo está dizendo, tomou a forma de servo, fazendo o que? Semelhante aos homens, achado no que? Na forma de homem. Então Jesus era homem. Deixa eu te dar um exemplo. Você encontra aqui uma mina de água, né? E aquela água está jorrando ali, minando ali, jorrando ali. Você vai, pega a água, você vê uma água pura, uma água cristalina, uma água potável, ótima, uma água doce. E você fica olhando aquela água ali, brotando ali, até que você acha a fonte. Tem lá atrás um lago, uma represa, uma lagoa, que a água que está minando ali está vindo por baixo da terra através daquela represa, daquela lagoa. Mas até aquela água sair de lá, que aquela fonte é cristalina, aquela fonte é pura, aquela fonte é de água doce, aquela fonte não tem contaminação nenhuma. Então aquela água passa por esse processo, por debaixo da terra, e vem brotar aqui embaixo, onde você colhe, onde você pega, onde você pode usar para tudo que você necessita. Mas se nesse intervalo que ela vem, tiver alguma contaminação ali, aquela água vai se contaminar. E você vai contaminar tomando aquela água. Você vai tomar um veneno ou coisa parecida, se estiver contaminada, tomando aquela água. Se você pegar a fonte, não tem contaminação. Então, o Pai é a fonte, o Espírito é a fonte, e Jesus a fonte, quando estavam os dois juntos, no que diz respeito em espírito, sem tomar a forma de homem. Mas quando Jesus passa por esse processo, que ele vem nascendo da Virgem, e que ele chega a esse mundo, ele chega às mesmas paixões que nós, Jesus poderia ter se contaminado ou não.
Poderia ou não poderia? Você acha que Deus vai se contaminar? Que o Deus vai contaminar-se com as coisas desse mundo? Não, queridos, nunca. Então Jesus era um homem sujeito às mesmas paixões e que poderia se contaminar, como os pastores estão contaminando ele, dizendo que ele teve desejo por mulher, dizendo que ele violou as leis, que ele não obedecia às leis, como você está dizendo que ele trabalhou no sábado. Vocês falam isso, vocês contaminam o Filho de Deus, mas ele não se contaminou com pecado nenhum, mesmo sendo homem. Satanás bem que tentou, não? Capítulo 4 de Mateus está lá dizendo, levando Jesus para o monte para tentar Jesus, e fez grandes investidas contra Jesus, aproveitou o jejum, mandou ele transformar as pedras em pães, mandou ele para o lado do pináculo do templo, mandou fazer tudo isso, fez tudo isso, usou a palavra para que ele pudesse ser tentado. Porque se o Filho de Deus caísse, fosse uma água que estava vindo de uma fonte pura, e essa fonte e essa água se contaminasse, não serviria para mais nada. Então Jesus vem, toma essa forma de homem, mas não se contamina com nada, mas poderia ter se contaminado, não? Sem dúvida nenhuma. Então ele era Deus? Aqui na terra, Jesus era homem. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória da unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade, é o que diz a palavra de Deus. Mas a verdade que nós temos é que lá na gruta de Belém nasceu um menino. Esse menino cresceu e se fortaleceu e se tornou um homem, e até a sua idade, da sua juventude, de 30 e poucos anos, ele estava aqui como um homem, sujeito a todas as paixões, e não se contaminou. Voltou para o Pai, cheio de graça e de verdade. Quando dessa sepultura, ele joga esse corpo contaminado, esse corpo dilacerado pelo pecado. Por que ele desce que ali o corpo estava contaminado? Porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre esse corpo. Então, na semelhança do meu pecado, ou melhor, na semelhança do meu corpo, que é esse corpo de carne aqui que nós temos, ele se torna. E ele pega o seu corpo de carne, na semelhança do meu corpo de carne, e joga na sepultura para dizer para mim e para você: se você morrer para as coisas desse mundo e nascer de novo, você vai voltar com outro corpo glorificado, como ele voltou. Portanto, meu querido, 25 de dezembro nunca será uma verdade no que diz respeito ao nascimento de Jesus. 25 de dezembro é a comercialização do nome de Jesus, mas que simboliza o nascimento de um povo. E Jesus não é nada disso, porque hoje é dia, porque 25 de dezembro celebra o porco, o pernil, vai para todas as casas, aquela que pode comprar, está lá o porco. Tem gente que não pode comprar o peru, é mais caro. Não pode comprar o bacalhau, é mais caro. Não pode comprar nem o chester, que é mais caro. Mas o pernil dá para comprar, é um pouco mais barato. Eles têm um pernil lá para comemorar. Se o teu Deus é um porco, então ele nasceu mesmo 25 de dezembro. Mas se o teu Deus é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, esse não se sabe nem dia e nem a hora que ele nasceu. Não dá para saber. Corretamente ou afirmativamente não dá para saber. Sabe que ele nasceu e sabe que ele vai voltar. Portanto, bate o sino pequenino é um comércio. Bate o sino pequenino de Belém é comercializando o nome de Jesus. Então, o que é Natal? Natal é comércio. É pagão? É pagão. Adoração a Deus estranhos, símbolo que eles colocam do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então, a musiquinha aí, que eu já cantei muito, não é uma verdade sobre o Filho de Deus. É uma verdade comercial, é uma tradição religiosa, mas nunca glorifica o Filho de Deus como sendo ele o Salvador, biblicamente falando. Humanamente falando, tudo vale, né, gente? Mas para você que conhece o Evangelho, então, abre os seus olhos para servir a Deus e obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Então, o apóstolo Paulo disse que ele tomou uma forma de servo. Ele fez semelhante aos homens. Então, desde o dia que ele nasce da Virgem,
ele se tornou um menino e depois cresceu. Um jovem, primeiro um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem e morreu como jovem. Quando foi crucificado, estava como um jovem. Mas não era um Deus, não. Era considerado como Deus por ser o Filho de Deus e por tudo aquilo que a palavra diz. Mas ele estava numa condição humana, ele estava na condição de homem, que poderia pecar, sim, mas não pecou. Deus nunca pecou. E Deus nunca vai pecar. Então, o Deus, o Pai que estava lá, o Todo-Poderoso, ao lado do seu Filho, essa fonte que te dei exemplo, é o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele dá o seu Filho a nós, e o seu Filho vem tomando uma condição humana, um homem, embora nascido da semente pura que é a palavra. Então ele vem e se torna um homem sujeito aos mesmos pecados que todos nós. Ele poderia ter mulher? Claro, poderia sim. Mas não nasceu para isso. Ele poderia jogar uma bolinha, um futebolzinho, né? Ia ser muito melhor do que os que tem aí se jogassem. Naquela época isso não existia não, né? Poderia ser um corredor, um atletismo aí, ganhar São Silvestre agora. Naquele tempo não existia não, mas se fosse ganhava. Mas não participou de nada disso, ou teve no meio de tudo isso, mas não fez nada disso. Não veio para nada disso. Não veio para fazer nada disso. Trabalhou como carpinteiro para comer o seu pão de cada dia e dar-nos exemplo, mas não fez nada disso. Portanto, o Filho de Deus, ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Mas não existe, e nunca existiu, um Deus menininho, né? Como tem música por aí, que Deus é menino e menina, tem nada disso. Deus é Deus, Senhor. Deus é Senhor de tudo e de todos. Então, a musiquinha do Natal aí, ela contradiz a realidade em Cristo Jesus. Você, crente, que está hoje levantando as suas árvores de Natal, preparando aí seus pernil, está preparando suas bolinhas para enfeitar sua árvore de Natal, está preparando tudo que você faz religiosamente, saiba que a sua adoração não é para Deus. Por mais que você tenha sinceridade no seu coração, e Deus vê, e Deus contempla você fazendo isso, e vê seu coração sincero, Ele está dizendo para você hoje, muda a sua sinceridade em relação a isso, porque isso não me agrada. Eu quero a tua sinceridade olhando para mim aqui, eu sou o teu Deus, e não me abraço, vou me compactuar com essa tradição. Você não sabe o dia que eu nasci, então não negocie o meu nome, porque isso é um comércio. Eu posso fazer você comer tudo que você quiser, todos os dias da sua vida, e glorificar o meu nome todos os dias da sua vida, mas hoje não faça isso, filho meu, porque você está contradizendo a minha palavra. Tenha certeza disso e obedeça esse recado de Deus para a sua vida. Hoje, o mundo celebra segunda-feira, Natal, mas você crente não. Você celebra Jesus de segunda a sexta, ou melhor, de domingo a domingo, todos os 7 dias da semana, os 367 dias e 65 dias do ano, e os 365 noites do ano. Você celebra o seu Deus, mesmo dormindo. Você glorifica o seu Deus, você exalta o seu Deus, você bendiz o teu Cristo bendito que nasceu na gruta de Belém, do ventre da Virgem Maria. Mas profecia divina, palavra que se fez carne, fez-se menino, tornou-se menino e cresceu e tornou-se homem e morreu como homem, e filho do homem é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o homem. Está na Bíblia, leia e você vai ver que a musiquinha está fora da realidade, tá bom? Nós estamos aqui para celebrar a Cristo e não a tradição religiosa. Pode ficar com seus erros,
pastora ou pastor que hoje manda montar sua ervinha de Natal e todas essas coisas. Tá bom? Isso é comércio, isso é negócio, isso é propaganda comercial. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o teu Filho, Jesus Cristo. E nesse dia que o Senhor fez para nós celebrarmos, que é o sábado, tão comercializado, tanto quanto 25 de dezembro, tão comercializado, para tirar proveito do teu nome, Jesus. Onde se adora os ídolos e festeja os ídolos, porque tu diz na tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas o povo não quer conhecer ao Senhor. Então tu diz na tua palavra, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Por isso as igrejas está aí, Senhor amado, hoje festejando as suas tradições religiosas. O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro diz que não foi com coisa corruptível, como ouro e prata, que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos dos nossos pais, mas com sangue precioso de Jesus Cristo, de um cordeiro, do Filho de Deus, que era Deus, deixou de ser Deus por um tempo e passou a ser homem, sujeito às mesmas paixões que todos nós, e voltou para a glória com Deus. E hoje, Deus Filho, Deus glorificado, Deus Todo-Poderoso, esse bendito e glorioso Jesus de Nazaré. Obrigado, Jesus, por tudo. Que tu abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Visita os lares, tanta gente chorando, né, Jesus, hoje, porque não tenho dinheiro para comprar o pernil, não tenho dinheiro para comprar o peru, o panetone, né? Tá assim, Jesus. Tem tanta gente com tantas dificuldades. Mas tu, Deus, diz na tua palavra, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Abre a janela dos céus e as portas, Pai, e socorre a cada um, pois tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra. Abençoa os assinantes deste canal, abençoa os que vão ver esse vídeo e que ele possa chegar, meu Deus, meu Pai, como a tua palavra, uma lâmpada para iluminar os caminhos de cada um, pois tu és o Deus da nossa salvação. Eu te agradeço, Jesus, por tudo, por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Não vou comercializar o teu nome, nem o dia que tu nasceu, nem o dia que o Senhor morreu, nem o dia que o Senhor ressuscitou. Eu vou anunciar até a tua morte, até que o Senhor venha. Obrigado por tudo. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.